Bora falar agora sobre a situação de Gabigol, que mais uma vez foi reserva na vitória por 3-0 do Cruzeiro contra o Bahia no Mineirão, no melhor jogo do Cruzeiro na atual temporada. Para piorar a situação do Gabigol, o novo titular da camisa 9, o Caio Jorge, marcou 2 gols. Pois bem, o ex-empresário do Gabigol, o Wagner Ribeiro, que deixou a procuração do Gabigol pro seu sobrinho, o Júnior Pedroso, afirmou que o Gabigol deve deixar o clube num futuro não tão distante, abre aspas para o Wagner Ribeiro em um podcast chamado Deus ZebraCast. O Gabigol tem que fazer um bom brasileiro e quem sabe no meio do ano, ou no máximo no ano que vem, poder ir para a Europa. Essa declaração acabou sendo bastante explorada por torcedores do Cruzeiro, porque o questionamento é como é que o Gabigol vai para a Europa se ele não consegue jogar no Cruzeiro e se desperdiçou a oportunidade de, estando livre ao deixar o Flamengo, conseguir uma transferência para o futebol europeu. Eu duvido que pinte uma proposta nessa circunstância. E aí, para completar, importante lembrar o custo altíssimo do Gabigol. Ele é dono do maior salário no elenco da Raposa, custo de 2.400.000 reais por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas. Negócio, na oportunidade, me parecia bem interessante, mas até aqui não tem vingado, especialmente porque Leonardo Jardim decidiu tirar o Gabigol e a partir daí o Cruzeiro melhorou. Já havia empatado jogando bem contra o São Paulo no Morumbi e teve a sua melhor atuação na vitória contra o Bahia por 3-0. Time de hoje, com Wanderson e Caio Jorge, é um time muito mais intenso, com marcação pesada, apertando e pressionando os adversários. Imagino que vai ser difícil para o Gabigol retornar ao time titular. Teve vitória no feminino e teve vitória no masculino. 2 grandes vitórias no feminino. O Cruzeiro na vice-liderança do Campeonato Brasileiro A1, hein? O Cruzeiro segue invicto na competição. Venceu o Internacional em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. 2-1, um gol da Bianca Brasil, um gol da Pribac. E o Cruzeiro aí com 13 pontos na tabela de classificação. Muito bem, o time do técnico Jonas Urias. E agora o Cruzeiro se preparando porque no domingo o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do América para buscar mais um grande resultado. Parabéns aí ao time feminino do Cruzeiro. No masculino todo mundo acompanhou, grande vitória sobre o Bahia, vitória incontestável do início ao fim. O Cruzeiro fez um grande jogo, como há muito tempo não fazia, e os 26 mil torcedores que estiveram no Mineirão cantaram muito, apoiaram o Cruzeiro pra caramba, essa que é a verdade, e o Cruzeiro correspondeu no campo e teve uma atuação dominante para cima do Bahia, atuação que tirou o Cruzeiro lá da parte de baixo da tabela e colocou na 5ª colocação, até por ter feito saldo, o Cruzeiro ultrapassou o Red Bull Bragantino, que está em 6º, hein? E é o adversário de domingo lá em Bragança Paulista. O Flamengo lidera com 10 pontos ganhos, o segundo é o Palmeiras, também com 10. Terceiro, o Fluminense com 9. Quarto, o Ceará com 7. O Cruzeiro em 5º com 7. Tem um gol a menos de saldo em relação ao Ceará. E o Red Bull Bragantino é o 6º, um gol a menos de saldo em relação ao Cruzeiro. Depois de 14 jogos, o Cruzeiro passando uma partida sem sofrer gol. E o técnico Leonardo Jardim comemorando muito, sabendo que tem muita estrada ainda para ser percorrida, mas claro, ficou bastante feliz com a vitória importante diante da equipe do Bahia. O Cruzeiro já começa a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino nesta sexta, e aí vai ser regenerativo para quem jogou a maior parte do tempo, e o restante faz um trabalho técnico na toca. E com a situação de Fagner para ser aí reavaliado. O Fagner, ele acabou reclamando de um incômodo, mas na avaliação inicial uma certa tranquilidade de não ser uma lesão importante, talvez nem lesão tenha, porque o jogador, quando ele sentiu que a perna pesou um pouco, muito experiente, já pediu para ser substituído, tanto que aguentou até ali o final do primeiro tempo e agora vai tratar aí para ficar à disposição o mais rápido possível. Para domingo, vamos ver, porque o tempo é muito curto de recuperação e aí temos que aguardar essa situação do Fagner, que vem muito bem e virou a opção para ser titular na lateral direita
do Cruzeiro. Quinta colocação neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro na sexta-feira aí comemorando a grande atuação diante da equipe do Bahia. Cruzeiro foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni e aí o time agora querendo ter sequência, né, neste momento, sabendo que tem muita coisa ainda para ser corrigida, mas pezinho no chão. Foi apenas a primeira vitória depois de 4 jogos. O Cruzeiro, desde que tinha vencido o Mirassol, perdeu para o União Santa Fé, perdeu para o Internacional, perdeu para o Muxuque Runa, aí veio o empate diante do São Paulo e agora o Cruzeiro querendo aproveitar este bom momento. Uma resposta positiva diante do São Paulo, um empate no Morumbi e uma resposta ainda mais positiva diante da equipe do Bahia, com direito aí a reconhecimento do Rogério Ceni, grande Rogério Ceni, que durante um tempo comandou o Cruzeiro, tudo aquilo que todo mundo acompanhou em 2019, ele rasgou elogios, disse que o melhor jogo do Cruzeiro na temporada, e aí a gente acrescenta, viu, Rogério, é o melhor jogo do Cruzeiro desde muito tempo. Talvez aquele Cruzeiro e Botafogo, né, lá no Rio de Janeiro, mas a atuação desta vez ali o Cruzeiro foi bem efetivo, né, contra o Botafogo, porque o Cássio pegou tudo. E ontem não, o Cássio não teve que fazer quase nenhuma defesa e o Cruzeiro, a verdade é que massacrou o time do Bahia e com merecimento hoje está na 5ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Em termos de Série A, o próximo compromisso é no domingo, 8h30 da noite, estádio Nabi Abichedi, que com certeza vai estar lotado de cruzeirense, o espaço de visitante mais uma vez. A procura muito boa de ingresso, é o último jogo inclusive do Nabizão, né, o estádio Nabi Abichedi, e aí o Cruzeiro então jogará em Bragança Paulista, depois retorna e na quarta-feira vai para o Chile, Coquimbo, onde tenta a recuperação no seu grupo na Copa Sul-Americana, o Grupo E. Até aqui 2 jogos e 2 derrotas e o Cruzeiro em situação complicada na competição sul-americana, mas Copa Sul-Americana fica para depois, né? O Cruzeiro tem pensamento aí nesse confronto de 2 equipes que estão com 7 pontos, que é o duelo diante do Red Bull Bragantino de Fernando Seabra no domingo, lá em Bragança Paulista. E vamos acompanhar em loco, hein? Aqui na Samuca TV. Hoje foi dia de reapresentação, aquele trabalho regenerativo para quem jogou a maior parte do duelo diante da equipe do Bahia, o restante foi a campo para um trabalho com bola. E neste sábado tem o último treinamento, no período da tarde, depois o Cruzeiro segue de voo fretado, fica ali em Atibaia, no Hotel Bourbon, e no dia do jogo vai para Bragança Paulista, retorna no domingo mesmo a Belo Horizonte, também de voo fretado. A boa notícia desta sexta-feira, quanto ao lateral Fagner. O Fagner muito experiente, ele acabou ali reclamando de um incômodo na coxa, não chegou a ter lesão, nem a necessidade de se passar por exame de imagem e agora o Fagner está em observação. Se ele for poupado no domingo, é apenas por precaução. Mas isso ainda vai ser definido pelo técnico Leonardo Jardim, assim como ele vai esperar o treinamento deste sábado para ver se tem um ou outro jogador com um desgaste um pouco maior e aí seria o caso de rodar diante da equipe do Red Bull Bragantino, mas a ideia é que a equipe seja alterada o menos possível. O Leonardo Jardim, ele meio que encontrou um time, agora é aprimorar o que tiver de ser aprimorado, se tiver que mudar uma ou outra peça, isso ele vai fazer, mas ele quer o Cruzeiro respondendo desta forma, está muito feliz o comandante estrelado com o respaldo do gestor maior do Cruzeiro, dono da SAF, Pedro Lourenço, e todo mundo entendendo que é momento de se pensar no Cruzeiro, para o Cruzeiro conseguir aí se firmar, fazer mais bons jogos e buscar sempre parte de cima na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro.